Olá, eu sou o Charleson Silva e o vídeo que você vai assistir agora pode mudar a sua vida. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de te fazer dois pedidos. O primeiro pedido é que você se inscreva nesse canal. E ao se inscrever nesse canal, ative também o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que eu postar aqui. E o segundo pedido que eu te faço é que você se torne membro desse canal. Fazendo assim, você estará me ajudando e me ajudando muito, tá bom? Então, se você tem condições de se tornar membro desse canal, faça isso e que o Eterno te abençoe. Vamos pro vídeo. O tema da nossa reflexão de hoje é: o cristianismo não faz discípulos, faz prosélitos. Eu vou repetir para você: o cristianismo não faz discípulos, faz prosélitos. E para a nossa reflexão, eu quero ler com você Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler comigo? Se você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Está escrito da seguinte maneira: Jesus, isso aqui é logo após Jesus ressuscitar, aparecer aos discípulos e tal. Jesus agora está retornando ao céu e ele vai dar essas palavras aos discípulos. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses versículos é muito conhecido como a Grande Comissão, principalmente quando se trata daqueles cultos de missões, né? Onde esse versículo ele é escolhido como tema, se referindo: Jesus nos mandou ir, viajar para as nações e pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Por isso vamos levantar mais missionários, por isso vamos enviar mais homens para espalhar sobre a terra pregando o Evangelho. Todavia, eu não sei se é do conhecimento de todos, a palavra ide aqui desse versículo, no texto original grego, é um particípio. O que é um particípio? É uma espécie de, como eu vou explicar? É uma espécie de gerúndio. Então esse versículo teria sido melhor traduzido da seguinte maneira: indo, fazei discípulos. Entende? É um gerúndio. O imperativo aqui não é no id. O imperativo é o fazer discípulos. O id é um gerúndio, é indo, trazendo a ideia de enquanto você caminha, enquanto você vive, enquanto você se relaciona, o seu modo de tratar o próximo, o seu modo de agir com o próximo, dar exemplo para as pessoas, e assim você está discipulando os outros. Isso é o fazer discípulo. As pessoas olham a sua atitude, as pessoas olham a sua maneira de agir, a sua maneira de se relacionar com os outros, e ela vai ver que está congruente com aquilo que Jesus ensinou e com o modo que Jesus viveu. E dessa maneira essa pessoa vai sendo discipulada a seguir o mesmo exemplo. Detalhe: quando você vai fazendo discípulos, o discípulo não é seu, o discípulo é de Jesus. Você é apenas um representante, você é apenas o discipulador. Agora, o mestre, o centro, o referencial é Jesus. Foi exatamente isso que Paulo ele entendeu quando ele escreveu 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1, quando ele diz assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo.
Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: ao me imitar, vocês estarão imitando Jesus, porque eu sou imitador de Jesus. Agora, o que significa ser discípulo? Ser discípulo significa absorver, aprender e reproduzir aquilo que o mestre ensinou. Repito, ser discípulo significa absorver e reproduzir os ensinamentos, o modo de viver, as ideologias do seu mestre. Isso é ser discípulo. Agora, a pergunta que eu lhes faço é a seguinte: por que, quando se olha hoje para a igreja atual, nada se parece com Jesus? Por quê? Porque quando se olha hoje, Cacique, você não vai flopar minha live não, sabe por quê? Porque agora aqui, ó, eu já vou te bloquear, tá bom? Já tá bloqueado. Resolvido o problema. A igreja atual nada parece com Jesus. Por quê? Sabe por quê? Porque o que o cristianismo apresenta para as pessoas não é Jesus. O cristianismo apresenta uma religião. E muita gente está seguindo uma filosofia, um modo de pensar de determinada religião, e no nosso caso que nós estamos falando do cristianismo, pensando que estão seguindo Jesus. Mas se for colocar em comparação as pautas que Jesus defendia e o modo de enxergar a vida, de enxergar o próximo e enxergar o mundo que Jesus enxergava, nada tem a ver com o que hoje tem praticado o cristianismo, tá bom? Porque se ser discípulo significa reproduzir as ideologias e as propostas do mestre, o que significa ser um prosélito? Prosélito, a palavra prosélito significa recém-chegado. E trazendo para o contexto bíblico, é quando alguém conhecia, é quando um judeu ensinava o judaísmo para alguém e essa pessoa se convertia ao judaísmo. Então tal pessoa passava agora a ser um prosélito, ou seja, um novo convertido àquela religião. Você entende que o papel do religioso judeu aqui era fazer um prosélito, era fazer uma pessoa seguir a sua religião? Eu vou ler com você aqui, ó. Mateus 23, deixa eu ver onde está. Mateus 23, 15. Se você tem aí a sua Bíblia, leia aí comigo, Mateus 23, 15. Está escrito assim, olha: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e quando os faz, os torna 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então, olha só, o judeu, nesse contexto, o fariseu, os escribas, tinha uma missão de converter pessoas à sua religião. Não é trazer uma espiritualidade, era converter alguém à sua religião, independente se tal pessoa tivesse entendido ou compreendido ou não, desde que seguissem as regras, as normas e as leis desta religião, no caso judaica, tal pessoa agora era uma seguidora da religião. E foi exatamente isso que o sistema religioso e o cristianismo, né, no caso aqui do nosso vídeo, o cristianismo implantou em suas mensagens. O cristianismo faz prosélitos. Sabe por quê? Porque rodeiam o mundo convertendo pessoas à sua religião. Infelizmente, o que muitos líderes entendem
é que eles precisam ir num centro de macumba e tirar uma pessoa de lá e colocar dentro da religião evangélica. É ir dentro do budismo e tirar alguém de lá e colocar na religião evangélica. É ir no islamismo e tirar alguém de lá e colocar na religião evangélica. Isso é fazer um proselitismo, inchar uma religião de pessoas cheias de religiosidade, porém vazias da compreensão do verdadeiro evangelho. O discípulo, ele compreende a espiritualidade, o significado do evangelho, e ele absorve em si e ele reproduz para o próximo. O prosélito, ele sem entender nada, recebe um monte de regras, um monte de leis, um monte de pode e não pode, e ele vai fazer, sabe o que? Ele vai tentar cumprir aquela cartilha. Aí vem um grande problema, é que essa cartilha é incumprível. Eu nem sei se existe essa palavra. É impossível cumprir essa cartilha de regras imposta pela religião. Aí sabe o que acontece? Esse prosélito, recém-chegado à nova religião, se torna um fariseu, no sentido pejorativo da palavra. Se torna um hipócrita. Ele começa a mascarar aquilo que ele não consegue cumprir. E com essa máscara ele se sente no papel de julgar os outros. O hipócrita é aquele que não consegue fazer, mas se esconde por detrás de uma máscara como se fizesse, e apresenta para os outros a sua santidade em detrimento do pecado do outro, em detrimento das falhas do outro. E você deveria fazer como eu faço, deveria obedecer toda a regra, toda a lei, e ele mesmo não pode fazer isso. Sabe, minha gente, o sistema religioso não faz discípulos, ele faz prosélito. E o prosélito, ele reproduz não as ideologias do mestre, mas a ideologia do sistema, da religião. Você sabe uma grande diferença, e eu gostaria que você gravasse isso aí na sua mente. Sabe uma das grandes diferenças entre fazer discípulo e fazer prosélito? A grande diferença entre fazer discípulo e fazer prosélito é que quando você faz um discípulo, esse discípulo você começa ensinando, dá os primeiros passos e vai lhe ensinando a ter maturidade para que futuramente ele possa caminhar sozinho, para que ele possa ter sozinho essa compreensão do que é o evangelho. Agora o prosélito ele se torna dependente da religião para a qual ele foi inserido. Ser discípulo é você ter a oportunidade, a palavra não é a oportunidade, a responsabilidade de caminhar com seus próprios pés, às vezes escorregando, às vezes caindo. Você lê a história dos discípulos, você vai ver quantos deles escorregavam direto, sabe? Jesus ensinava, e o cara estava lá, parecia que Jesus tinha falado nada, não tinha entrado aqui e saído daqui. Mas o discípulo, ele tem esse direito de caminhar com seus próprios pés até ter a compreensão. Agora, o prosélito, ele se torna dependente da sua religião. É por isso que nós vemos tantas pessoas dependentes de uma denominação, dependentes de um líder religioso, dependentes de uma foi o que eu falei ontem, né? De uma cobertura espiritual, pessoas que não conseguem caminhar sozinhas, sabe? Paulo, eu não sei se em Romanos ou se em Hebreus, que o escritor diz assim: olha, vocês já deveriam estar se alimentando com alimento sólido, mas vocês continuam tão infantis, tão bebês, que vocês ainda pedem leite, sabe? Pedem leite. Vocês não têm ainda estrutura para poder se alimentar solidamente. Sabe por quê, minha gente? Porque dependem de alguém para desenvolver a sua religiosidade. Enquanto
O discípulo, ele olhando para o mestre, ele começa a reproduzir as suas atitudes e os seus pensamentos. Quer saber se você é um discípulo ou se você é um prosélito? Comece a observar o quanto você se parece com Jesus. Não estou falando a sua aparência física não, tá? Eu estou falando o quanto a sua maneira de pensar, de agir e de tratar o próximo se parece com a maneira de Jesus. Aí você vai ver se você é um discípulo ou se você é um prosélito. Quando a gente olha para as denominações atuais, é nitidamente clara para a gente, minha gente, que não tem nada de Jesus, que não tem nada parecido com Jesus. As pautas defendidas são pautas para o seu próprio interesse. Sabe, quando se fala em caminhar 2 milhas, isso não dá ibope. Quando se fala em dar a outra face, isso é ser bobo. Não se parece em nada com Jesus. Agora, olhe para um assembleiano. É bater o olho no assembleiano, você sabe, né? Esse cara é da Assembleia de Deus, essa irmã da Assembleia de Deus. Olha para uma pessoa da Batista, é você olhar para ela e assim, olha, você é da Batista, não é? Olha para alguém da Bola de Neve, nem sei se ainda tá aberta essa igreja, mas tá, vamos lá. Olha para alguém da Bola de Neve, você vai ver o cara lá surfando e tá na cara, você é da Bola de Neve, você é da worship, né? Sabe por quê? Porque elas se parecem com a denominação delas, se parece com a religião delas, se parece com o pastor delas, com o líder delas, e não se parece com o mestre Jesus. Os homens, né, os falsos líderes do sistema religioso estão fazendo prosélitos parecidos consigo mesmo e absurdamente diferentes de Jesus. Eu vi um vídeo do Miguel Oliveira, aquele profeta mirim. Quem aqui já viu o profeta mirim, minha gente? Eu vi um vídeo onde o Miguel Oliveira fala assim, que os pastores da Universal se parecem com o Edir Macedo. Os pastores da Mundial se parecem com o... Como é que é o nome do pastor lá, o missionário lá? O apóstolo, esqueci o nome do Valdemiro Santiago. O pastor de não sei... os irmãos de não sei da onde se parecem com aquele pastor. E ele diz assim, eu me pareço com o pastor da minha igreja. Eu sou seguidor dele, eu sou discípulo dele. Entende, minha gente? Entende que esses homens estão fazendo discípulos para si e não discípulos para Jesus? Entende que a objetividade aí é criar um exército que advoga para eles e que não representa Jesus? Ah, gente, tem que ser muito tapado para não perceber isso. Tem que ser muito tapado para não ter os olhos abertos e ver a clareza disso. O quanto esta máfia tomou conta daquilo que deveria ser puro, que era o Evangelho. Agora, existe sim o verdadeiro Evangelho, e esse você encontra lendo as Escrituras, lendo o Evangelho. Esse é o que eu busco aqui trazer diariamente aqui para vocês. Não apenas eu, mas tantas outras pessoas estão aqui também nessa rede social, no YouTube também, anunciando essa verdade, minha gente. Agora, os prosélitos estão por aí. Eles são pessoas arrogantes, soberbas, que rodeiam o mundo fazendo outros bonequinhos iguais a eles. Quando o Evangelho nos faz discípulos, quando a nossa missão, ao testemunhar Jesus, ao testemunhar o Evangelho, não é fazer ninguém parecido com a gente, não é fazer ninguém falar com o mesmo tom de voz que eu falo, sabe? Eu me lembro quando eu fazia parte do sistema religioso, frequentemente eu ouvia alguém falar assim, fulano de tal é discípulo do pastor tal, ciclano é discípulo do pastor tal. Aí um dia até me perguntaram, você é discípulo de qual pastor? Eu fiquei até sem resposta, né? Discípulo de qual pastor? Como assim? Eu não deveria ser discípulo de Jesus? Não é assim? Agora, minha gente, quantas pessoas sendo discipuladas por lobos, se tornando lobos piores do que aqueles que o discipularam. É só você abrir as suas redes sociais, minha gente. Nunca na história houve
tanta deturpação no evangelho quanto na atualidade, pelo menos depois que eu estou vivo, né? Eu não sei antes de eu nascer, mas durante a minha trajetória nessa espiritualidade, nunca se houve tanta deturpação do evangelho como nos dias de hoje. Não é difícil você vir aqui no TikTok, rodar aí as pesquisas, né? Rodar aí a sua For You, acho que é assim que chama, não é isso? E você vê pessoas entregando aqui profecias, revelações, e manda aí tanto que eu vou revelar o seu CPF, manda pra mim o Pix que eu vou revelar quem é que fez macumba pra você, e tanta gente sendo discipuladas por essa gente, discipuladas não, se tornando prosélitas dessa gente, pessoas vazias da compreensão do evangelho, pessoas vazias daquilo que Jesus ensinou, mas cheias de arrogância, cheias de soberba e cheias de engano, mas que tem uma palavra que agrada a quem ouve. Você sabia que antes de vir aqui falar com você, eu reluto comigo mesmo sobre o que eu vou falar, porque eu fiz um propósito comigo, com a minha sinceridade, de falar aquilo que é o evangelho, independente se isso vai dar visualizações ou não, se vai dar curtidas ou não, eu devo falar o que é o evangelho. Agora, eu sei que eu poderia falar aquilo que você gosta de ouvir. Eu tenho certeza que se eu falasse aqui, olha, o Emerson vai receber essa semana uma bênção que ele tanto tá procurando. Ah, gente, ia chover de Emersons aqui. Se eu falasse assim, olha, o Fábio Vilela vai receber uma promoção no emprego, ele de empregado, ele vai se tornar o dono da empresa que ele trabalha, e ainda esse mês ia chover de Fábios Vilelas aqui. Sabe por quê, minha gente? Porque as pessoas estão atrás daquilo que lhes agrada. As pessoas estão atrás daquilo que faz com que seu ego seja amassageado, e é com essas palavras doces que elas vão atraindo, que esses falsos líderes vão atraindo pessoas e vão tornando essas pessoas 2 vezes mais filhas do inferno do que elas mesmas. É só você olhar, é só você perceber quanta gente arrogante, soberba dentro dos templos religiosos. Quanta gente soberba, quanta gente que aponta o dedo para julgar o outro. Sabe por que tantas pessoas soberbas e arrogantes dentro do sistema religioso? Porque são pessoas que se tornaram prosélitas, bonecos que são a cara da sua religião. A ordem de Jesus nunca foi que a gente fosse e frequentasse um templo, nunca foi que a gente fosse e frequentasse uma denominação, ou que a gente fosse e fizesse grandes estruturas para juntar pessoas, embora que, deixa eu abrir um parêntese, embora que não tem nada de errado usar isso como ferramentas para fazer discípulo. É o que eu digo, minha gente. Muita gente pergunta assim, Thiago, você é contra frequentar um templo? Não, não sou contra frequentar o templo. Desde que o frequentar esse templo tenha como objetividade fazer discípulos de Jesus e não de uma religião. Porque se não for para fazer discípulos de Jesus, então é para fazer prosélito de uma religião. Entende? Se esse ajuntamento, se esta congregação não for para discipular pessoas e fazer pessoas discípulas de Jesus, então é para quê? É para tornar essas pessoas prosélitas 2 vezes mais filhas do inferno do que elas. Compreende? Então, minha gente, eu sei que ainda existem alguns lugares saudáveis para você estar frequentando, eu sei. Agora, a grande maioria não estão ali para poder te discipular, estão ali para poder te adestrar, para poder te alienar, para poder te enganar, para poder tornar você um exército que peleje, que guerreie em prol
da denominação ou do líder. Esses dias, o pastor Paulo Júnior foi nas redes sociais revelar que ele estava tratando, conduzindo a igreja dele de forma errada, e ele disse que ele era muito ríspido, e embora algumas pessoas lá da igreja tenham feito vídeo falando que o problema é maior, não é só aquilo que ele falou, mas tudo bem, ele falou isso. E mesmo assim, muita gente indo nas redes sociais defendendo o erro do camarada. Como que se o que ele fez tivesse sido certo. Como que se a maneira dele agir tivesse sido tudo ok. Sabe por que essas pessoas são tão defendidas, mesmo errando? Mesmo cometendo seus erros, mesmo sendo deturpadoras do evangelho, mesmo fazendo tudo contrário com o que Jesus ensinava. Sabe por que tem muita gente que os defendem? Porque eles tornam pessoas fãs, eu vou usar a palavra fã, parecidas com ele mesmo. Eles criam um ajuntamento de pessoas que não estão nem aí para Jesus. Pode falar o que quiser de Jesus, pode, enfim. Agora não fala do meu pastor não. Não fala do meu pastor não, porque se falar do meu pastor, aí é um problema. Se falar do meu pastor, aí o bicho pega. Sabe por quê? Porque criaram prosélitos, não criaram discípulos. Tornaram pessoas iguais a eles, não iguais a Jesus. E eu encerro dizendo para você, a ordem de Jesus é enquanto você vai, enquanto você trabalha, lá no seu emprego, a sua maneira de tratar o seu patrão, ou você que é patrão, a maneira que você trata o seu empregado, serve de exemplo para alguém. E esse alguém está sendo discipulado a fazer o mesmo. Porque a sua maneira de tratar o próximo deve ser a maneira com que Jesus o trataria. Então, quando esse alguém olha você tratando o seu próximo como Jesus trataria, e esse alguém imita você, automaticamente ele está imitando Jesus. Enquanto você faz discípulos. Tem tanta gente te observando, me observando. Eles não querem saber qual é a roupa que eu uso. Eles não querem saber os lugares que eu frequento. São pessoas que não estão nem aí se você bebe vinho, se você não gosta de vinho. São pessoas que não têm nem aí com isso. Eles estão observando a sua maneira de tratar o próximo. Porque o ser diferente, que a religião fala assim, olha, a gente tem que ser diferente do mundo. Então, ser diferente do mundo eu tenho que usar uma roupa social, tenho que usar uma calça, um sapatinho, e eu não posso falar com quem não é crente, eu não posso sentar na porta daquele bar ali para poder cumprimentar um amigo meu, porque se alguém me vê, né, então eu tenho que ser diferente do mundo. Eu não posso ouvir esse tipo de música porque não é gospel, e eu tenho que ser diferente do mundo. Essa é a diferença do mundo que a religião apresenta. Agora, a diferença que o mundo busca nos discípulos de Jesus é o amor. Em um mundo onde não há amor, quem ama é diferente. Em um mundo onde é cada um por si, né? Onde o ego impera, onde o que importa é o meu bem-estar, quem estende a mão para o outro, quem se doa ao próximo, quem abraça aquele que ninguém abraça, quem se aproxima daquele que ninguém aproxima, quem agasalha aquele que ninguém agasalha, esse é diferente. E essa é a diferença que o mundo procura em nós e que Jesus nos ensinou a expressá-la e transmiti-la ao mundo. Senhor Jesus, ajuda-nos a fazer discípulos, mas não discípulos nossos, discípulos do Senhor. Ajuda-nos a não tentar roubar o lugar no Evangelho que pertence somente a Ti, porque ao fazer isso, nós não estaremos fazendo discípulos, mas transformando pessoas em prosélitas, transformando pessoas em escravas de uma religião caída,
de uma religião que não tem poder nenhum para transformar o homem, porque o que transforma o homem é o Evangelho. Quanto mais humanos nos tornamos, quanto mais parecidos contigo nós nos tornamos, mais transformados nós somos. Senhor, continue conduzindo os teus filhos, para que nós possamos continuar olhando para ti e transmitindo, reproduzindo o seu modo de viver ao mundo, porque nós somos o bom perfume de Cristo, e aquele que sente esse aroma e absorve esse aroma, ele se torna tão cheiroso quanto aquele que o discipulou. Eu te peço, em nome de Jesus, levante mais pessoas que transmitam o verdadeiro Evangelho. Amém. Amém, minha gente querida.